Parece que algumas pessoas têm algo melhor que nós. Por que alguns homens, quando eles chegam, algo acontece? A sensação que a gente tem é que eles carregam o próprio Deus dentro deles. Por que algumas pessoas, aquilo que eles fazem dá certo? Por que eles têm tanto sucesso? E às vezes a gente fica olhando e a gente tem aquela sensação que nós não temos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre esse código, esse segredo que muitas pessoas carregam. Na verdade, a gente não vai dizer nem que é segredo, mas o que eles têm não é talento. O que eles têm não é sorte. O que eles carregam não é um dom, mas eles possuem algo. Eles possuem algo que eu quero, eles possuem algo que você quer. Que quando eles chegam, a gente percebe que a atmosfera acontece. É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou te dar 5 posicionamentos, cinco posicionamentos deles. São cinco códigos revelados que vão mudar sua vida, tem me ajudado bastante e eu tenho certeza que no final desse nosso encontro tudo vai ser diferente. O que esses homens carregam? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é... A gente tem a sensação, quando a gente vê alguém prosperando, crescendo, avançando, de sucesso, alguém que está se dando bem na vida, alguém que a gente diz, fulano chegou lá. O que essas pessoas têm? Primeiro, que eu tenho observado nos padrões bíblicos, eles têm uma intimidade com Deus. Não é porque eles são talentosos. Eu, como pastor, eu prefiro trabalhar com pessoas próximas de mim do que trabalhar com pessoas estrelas. Tem pessoas que têm um talento extraordinário, mas elas não se aproximam do pastor. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente percebe que na vida entre as pessoas, o que elas têm diferente é a aproximação com Deus. Não é o talento, mas são pessoas que se aproximam de Deus, que são íntimos de Deus. Deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo. Vamos pensar aqui em Moisés. A vida de Moisés. Moisés foi Moisés foi o maior legislador do povo de Israel. Moisés foi o maior nome. Só que a vida de Moisés não começou no pódio, começou no deserto. Começou onde ninguém via. A vida de Moisés estava no deserto quando começou. Se a gente pegar, por exemplo, Davi, ele não começou como rei. Ele não vem de uma genealogia principesca, imperial, real. Davi, quando ele começou, ele era cuidador de ovelhas. Lá na chácara eu tenho 3 ovelhas. 3 porque uma nasceu agora. 3 ovelhas. Um pequeno pasto. Era um homem simples. O que tinha com Davi? Se a gente olha para Daniel estava preso em uma nação que escravizava. Em Daniel ele não tinha perspectiva nenhuma. O que tinha na vida desses homens? Intimidade com Deus. Eles se renderam a Deus. Não era o talento deles. Não foi que eles eram intelectuais, mas eles tinham algo especial, intimidade com Deus. Davi, ele orava e quando ele pecou, ele se debruçou, ele se apresentou, ele se entregou com toda a força. O segredo de Davi era intimidade com Deus. O segredo de Daniel, intimidade com Deus. O segredo de Moisés, intimidade com Deus. Primeiro segredo que está sendo revelado para você é intimidade. Segundo, esse aqui é difícil. Esse é difícil. O segundo é obediência. A obediência, ela vem na nossa vida quando a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. Quando a gente não tem muito tato para aquilo, mas você faz por obediência. Deixa eu te dar um exemplo da minha vida, por exemplo, na minha.
E você vai me respeitar por isso, pelo amor de Deus. Entenda o que eu vou te dizer. Sabe algo que eu não gosto de fazer e que eu faço constantemente? Me entenda, por favor. Eu não gosto de cemitério. Não sou muito fã. Mas geralmente eu vou ao cemitério no mínimo uma vez por mês. Teve uma semana que eu fui 3 vezes na semana. 3 vezes. Eu não gosto, mas eu vou pela obediência ao ofício. Quando a gente faz aquilo que a gente não gosta por obedecer a Deus, ali está o segundo ponto. Porque às vezes Deus te manda para lugares que você não quer ir. Às vezes Deus exige que você faça algo que você não é muito fã daquilo, mas você faz por obediência. Às vezes Deus exige que você mude de atitude. Você não quer mudar, você está confortável. É fácil ficar naquela posição. Só que Deus exige que você mude e você muda. Obediência. Às vezes nós temos que deixar coisas na nossa vida por obediência. Então observe, primeiro, é intimidade. Os homens de sucesso bíblico, eles tinham intimidade. Segundo, obedeciam. Obedeciam quando não entendiam, obedeciam quando não gostavam, obedeciam quando custava caro. Lembra de Abraão? Sobe, vai para a terra de Moriá, sobe o monte e me oferece o seu filho. Obediência. Terceiro, esse aqui talvez seja um dos mais difíceis. O terceiro segredo é a constância. É fazer. Está fazendo. Às vezes, a gente começa a fazer algo e abandona. A gente abre uma empresa e abandona. Começa a estudar, abandona. Começa a orar, desiste. Começa um jejum, não continua. Não tem constância. O segredo dos grandes homens de Deus é a constância. É estar ali, buscando, insistindo, falando. Lembra daquela mulher que foi atrás de Jesus? E aquela mulher pedia para Jesus curar a filha dela que estava olha isso, terrivelmente endemoniada. Você lembra disso? Constância. Senhor. E Jesus trabalhando a fé dela. Os discípulos sendo como um retentor da fé daquela mulher. E aquela mulher insistiu. Observe que o segredo é a constância. Quer ter sucesso? Intimidade com Deus. Quer ter sucesso? Obedeça a Deus. Quer ter sucesso? Seja constante naquilo que você faz. Mesmo que aparentemente demore. A constância é igual alguém que vai para uma academia. Eu conversava agora há pouco com o Vladimir, e Vladimir falou assim, olha, eu vou te ouvir, eu vou ouvir a live fazendo caminhada. Constância. Quantos passos a gente não dá numa caminhada? Olha a distância percorrida, talvez 1 quilômetro, 2, 10, 20 quilômetros andando para perder peso. Imagine alguém que vai para uma academia, puxa ferro, quer ganhar músculo, constância. Assim vai para a vida. Quer prosperar, quer crescer, quer ter sucesso, você tem que aprender a ter constância. Algumas pessoas querem um sucesso assim, ó, de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que ter constância no caminhar, no processo. E às vezes o processo é muito dolorido. Passar por processos são coisas difíceis. Lembra de Davi? Deixa eu dar esse exemplo aqui, olha aqui para mim, fica comigo. Só um minutinho, fica comigo. Davi, ele fugiu de Saul por quase 10 anos. Ele foi eleito rei, ele foi ungido rei, ele foi consagrado como rei. Davi foi consagrado como rei e ele fugiu por 10 anos. Consegue compreender isso? Consagrado rei, matou o gigante, só que nada aconteceu. Ele ficou fugindo de Saul por 10 anos. Quando o reinado vem, já se passaram 10 anos, mas ele esteve ali, constante. Ele não violou o processo, ele não procurou atalho. Enquanto que eu falo com você, eu lembro de um fato, de uma pessoa,
uma pessoa. Ela não tinha capacidade nenhuma. Ela foi em determinado lugar e pediu a unção de pastor. Me unja, pastor. Aquela pessoa não estava preparada. A vida moral dela, uma vida, sabe, desregrada, sem condição, sem caráter, sem princípio, sem moral, sem conhecimento bíblico, sem experiência vivencial. E ela pediu, me consagra, pastor. Consagraram aquela pessoa, pastor. Foi pastorear, abriu igreja. Gente, qual o sentido disso? Há uma falência esperando. O decreto já está ali. Por quê? Porque ela correu pelo atalho. Não adianta, deixa eu te dizer algo, não adianta atalho. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Não sei se é verdade ou se é só um mito, mas conta-se que alguém fez uma experiência com uma borboleta. Uma borboleta que estava no casulo. Alguém ficou observando aquele casulo e viu que o casulo se movimentou. Aquela pessoa pegou uma pequena tesoura e cortou o casulo. Facilitou para aquela larva, aquela lagarta sair do casulo rápido. Ela foi lá e foi cortando, cortou. Daqui a pouco aquele verme saiu, só que não tinha asa, não conseguiu voar. Logo depois que ela saiu, ficou uma lagarta rastejando e não teve asa. O que ele aprendeu? Que aquele casulo era para fortalecer as asas, é para ela mesma romper, a natureza era perfeita. Ele matou aquela vida. Qual a experiência? Não sei se é verdade ou se não é, mas é interessante que às vezes a gente quer cortar atalho, às vezes a gente quer avançar a nossa vida e a gente começa a cortar, sabe, o casulo. A gente começa a cortar o que é o processo natural. Não adianta você estar no início e querer ir para o fim. Tem que passar pelo processo. Não tem jeito, tem que passar pelo processo. Não adianta a gente cortar o caminho. Primeiro, é intimidade. Segundo, obediência, constância. E o terceiro é um quebrantamento violento. Nós temos que nos render a Deus. Quando a gente busca intimidade, isso gera uma rendição. E aqui entra um fato na minha vida. Eu estava aqui agora orando para Deus. Me ensina a ser mais rendido aos teus pés. Me ensina a viver mais contigo, mais dependência. Eu quero isso na minha vida. Ser mais dependente de Deus, mais rendido aos pés do Senhor. Se nós queremos prosperar e ser guiados por Deus, temos que aprender a nos render mais diariamente aos pés de Cristo. Nos render, nos entregar mais, deixar que Deus conduza com mais direção. Quando a gente olha para esses homens, Paulo, Moisés, Davi, eles tinham essa característica. Se nós olharmos para os homens de uma teologia mais recente, como John Wesley, Smith Wigglesworth, eu acho que a pronúncia seria essa. Se a gente olhar para Kathryn Kuhlman, John Wesley, Lacan, Parham, se a gente olhar para esses grandes homens de Deus, todos eles tiveram algo em comum. Eles se renderam aos pés de Cristo. O código para a nossa vitória e a gente fecha nessa nossa live, se houver um código único, se você puder fazer, pastor, eu aprendi algumas coisas, constância, aquebrantamento, intimidade, se a gente puder resumir tudo, eu vou deixar um segredo para você: rendição. Se renda ao Espírito Santo. Se lance aos pés do Espírito Santo. Adore a Jesus, mas se renda. Deixe o Espírito Santo guiar sua vida. Se renda por completo. Uma vez eu estava orando e conversando com o Espírito Santo e ele falou comigo algo: adore a Jesus. Eu estava numa oração e comecei a falar com o Espírito Santo
E ele falou muito claro comigo: adore a Jesus. Glorifica Jesus com a sua vida, mas busca a presença dele com, sabe, com intimidade, com fervor, se entregue. Porque fazendo isso, o próprio Espírito Santo vai guiar os seus passos. Ele vai mostrar para você o caminho que você tem que andar. Não seja guiado pelo braço forte. Olha aqui para mim. Não seja guiado pela força do seu braço, mas deixe que o Espírito Santo te conduza em tudo. Quem tem que conduzir sua vida é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos orar. Escreve aqui: eu vou deixar que o Espírito Santo me guie. Escreve aqui agora: eu vou deixar que o Espírito Santo me conduza. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza os meus passos, conduza a minha vida, conduza os meus pensamentos, conduza o meu ser. Nós temos que aprender isso. Deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Eu vou deixar, a Marcela colocou aqui agora, eu vou deixar, a Mariana colocou, eu vou deixar, o Elias colocou, eu vou deixar. Eu vou deixar que o Espírito Santo conduza, que o Elias colocou. A Wanda colocou aqui agora, Cauã colocou, eu vou deixar que o Espírito Santo guie a minha vida. Esse é o sentido, a chave para hoje, entre todos os pontos que nós trabalhamos, é deixe o Espírito Santo guiar os teus passos. Se renda. E aí você pode estar pensando: pastor, como é que eu me rendo? É se entregando em oração, é sendo dependente dele, é colocando o Espírito Santo em primeiro lugar. Deus, ele não quer andar com você. Deus, ele quer ser o primeiro na sua vida. Deus, ele não quer estar simplesmente te acompanhando. Ele quer estar à frente, te guiando, sendo o norte da sua vida. Busque Deus sobre todas as coisas. Ande com Ele, sabe, se aproxime dEle, se prostre debaixo da direção do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo guiar toda a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com o nosso Deus? Separe um tempo diário para você estar todos os dias orando, falando com Deus, clamando aos céus. Eu vou orar com você. Vamos orar. Essa semana eu profetizo sobre a sua vida. Será uma semana especial. Eu profetizo que esta semana será uma semana de bênção, uma semana de milagre, uma semana de resposta. Eu profetizo que esta semana, onde você chegar, haverá ali o favor de Deus. Eu profetizo que você vai alcançar o favor de Deus através dos homens. Eu profetizo que essa semana nenhum mal de doença, nenhum mal de prejuízo, nenhum mal vai te alcançar. Eu profetizo em nome de Jesus, milagre, céus abertos, portas abertas. Eu profetizo que essa semana será uma semana especial na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Escreve aqui amém. Escreve aqui amém. Escreve amém e olha aqui para mim. Deixa o seu like aí agora. Escreve amém e deixa o joinha, deixa o gostei. Nos ajude a divulgar esse canal para milhares de pessoas. Nos ajude a divulgar aí, deixa o seu like aí agora, antes de você sair. Não sai não. Não sai não, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu amém. Amém, 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 amém. Deus é fiel. Deus cuida de nós. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até amanhã às 8 horas. Te amo muito. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Fica com Deus. Paz.